Olá, continuando o nosso curso, agora nós vamos aprender a movimentação do peão. O peão é uma peça muito importante no jogo de xadrez. Muitas pessoas não acreditam nele, mas é muito importante você saber as particularidades dos peões, certo? Então, o peão, em relação à movimentação, ele só pode andar para frente uma casa ou uma duas casas no seu primeiro movimento. Uma casa ou duas casas no seu primeiro movimento. No jogo de xadrez não existe a obrigatoriedade de você capturar uma peça, a não ser que o rei esteja em perigo e o seu único movimento para tirar o rei de perigo seja capturar uma peça. Aí você é obrigado a capturar uma peça, mas fora isso você não é obrigado. Então nesse caso, o peão, a forma de captura dele é em diagonal, ok? Em diagonal. Se ele não desejar capturar, ele pode manter o seu movimento para frente, já que está desobstruído a casa à frente, ou ele pode se manter nessa posição e não capturar e nem se movimentar. Existe um momento de ataque aqui. Mas se você não desejar, se a sua estratégia não pede isso, você pode fazer outra movimentação. Sabe? Lembrando que o peão só movimenta uma casa ou no seu primeiro movimento duas casas, se ele desejar. Se não desejar, ele movimenta uma única casa, protegendo sempre os seus companheiros, ok? Vamos dizer que esse peão resolva capturar, está dentro da estratégia dele. A captura é em diagonal, ok? E esse peão, como defendia o seu companheiro, ele também captura em diagonal, certo? Existe um movimento chamado, particular do peão isso, en passant. O en passant, ele acontece no momento que o peão avança de forma que o seu oponente, ele no seu primeiro movimento, ele passe por uma casa atacada por um peão adversário. Só que ele usa o seu recurso de duas casas em movimentação, ou seja, ele não para na casa atacada, controlada pelo seu adversário, mas ele ultrapassa ela, usando o seu movimento de duas casas. É nesse momento que pode acontecer esse movimento especial, que é particular do peão, que é o en passant. Ok? E aí pode-se continuar o jogo. Então, sabendo que peão captura em diagonal e inicialmente pode pular duas casas se desejar e sempre na vertical. Seu movimento é sempre na vertical. Quando o peão atinge a posição da oitava casa, quando o peão atinge a posição da oitava casa, ele se transforma em qualquer peça à sua escolha. Vamos exemplificar aqui. Lembrando que essa é uma movimentação forçada, justamente para nosso treinamento. Esse peão, ele vai chegar lá na oitava casa, ou aqui, de acordo com o desejo dele. Então ele vai capturar a peça, chegando até lá. Agora, quando ele chega na oitava casa, ele tem o direito de trocar a si próprio por uma dama, por uma torre, por um bispo ou por um cavalo. São as únicas peças que ele pode se transformar. Como a dama é a peça mais poderosa, mais forte do jogo, então normalmente as pessoas em jogo trocam por uma dama, mas depende muito da sua estratégia de jogo. Eu mesmo já troquei por cavalo dando checkmate. Então, isso é de acordo com a sua estratégia e o momento. Nesse caso, vamos trocar por uma dama. Você promove, capturou a peça, chegou lá na oitava casa e você tem o direito de trocar por uma peça à sua escolha, que nesse caso foi a dama. Ok, pessoal? Então estamos entendidos a movimentação do peão, espero que esteja claro.
e na próxima aula nós falaremos das outras peças. Faltam 5 logo após o peão, 5 peças para a gente saber a movimentação de todas as peças, ok? Um abraço, até o próximo vídeo.